entre a energia da Maria da Fonte, a previsão de Machado e o apoio de Jorge Pinto. O candidato do PS opta por ignorar as críticas dos concorrentes e foca-se no pedido de voto útil dirigido aos cidadãos. Aqueles que se apresentarem até às 19 horas de domingo ainda têm tempo. Trump recebe medalha do Prémio Nobel de Corina. É aceitável? A vencedora do Prémio Nobel da Paz presenteou Donald Trump com a medalha que conquistou, como um sinal de união entre os povos dos Estados Unidos e da Venezuela. Coutrinho afirma que seguro provoca sono e Ventura é um pesadelo. O jantar-comício realizado em Matosinhos, no Porto, teve a participação da presidente da IEL. Mariana Leitão assegura que não existem reclamações de assédio em relação ao candidato. Que se danem as sondagens. Ao permitirmos que as sondagens nos influenciem, estamos a comprometer o que irá acontecer, distorcendo, de forma paradoxal, a eficácia das próprias sondagens. Crónica de Miguel Esteves Cardoso. Aniversário de Ventura é dedicado aos ex-combatentes enquanto se opõe a Gouveia e Melo. Na sua celebração de aniversário, o candidato do Chega afirmou que os ex-militares optam por ele em vez do ex-chefe da Armada, e em Ponte de Lima insinuou que PS e PSD tentaram restringir o voto da diáspora. Que se lixe o Montenegro, expressou no seu dia especial. A indignação de Coutrinho. Quantas queixas já apresentou Inês Bichão? Coutrinho voltou a demonstrar a sua raiva perante os repórteres. Após os equipamentos de gravação serem desligados, questionou se a imprensa estava ciente do número total de queixas feitas pela ex-assessora. Vocês arruinaram-me. Ainda pode adquirir o Correio da Manhã a um preço mais acessível. O jornal tem o custo de apenas €1 de segunda-feira a quinta-feira. O cupom de desconto é divulgado às sextas, sábados e domingos. Que se dane Montenegro, o que eu quero é o povo português. Durante as comemorações do seu aniversário, André Ventura afirma que se dane Montenegro e promete pôr fim ao gamanço no país. Em um jantar-comício com 700 participantes em Tentugal, o candidato solicita uma oportunidade. Pastor evangélico nas Caldas da Rainha era o homicida em fuga. O homicida Valério Luís era reconhecido na igreja como copastor Marcos Vinícius. Ele já se encontra em prisão preventiva. Mourinho descontentimento pede alterações. O técnico deseja uma nova abordagem na comunicação do clube, visando torná-la mais eficaz e dinâmica. Recorda que tinha avisado, em tempo adequado, sobre a urgência de reforços antes do ciclo devastador. A introdução da Série F tornou os certificados de aforro menos interessantes. O responsável pelo CTT declara que o executivo de António Costa administrou um remédio em excesso ao trocar a Série I. A pesquisa que provoca descontentamento geral. A Trekking Pol emergiu como uma figura central da campanha e tem sido alvo de críticas constantes. O que avalia, qual a sua relevância e por que falhou anteriormente? Diálogo com Alexandre Picotto. O consumo de gordura eleva a probabilidade de diabetes tipo 2. A sua dúvida. É essencial ingerir gordura, no entanto, nem todas têm o mesmo efeito. Quais delas elevam a probabilidade de diabetes tipo 2 e quais oferecem proteção? Alterações simples que pode implementar já hoje, com a nutricionista Mariana Chaves. Centeno, ainda persiste a falta de um certo alinhamento entre os grandes países, na corrida ao BCE. Na próxima segunda-feira, o Eurogrupo deverá tomar uma decisão sobre o vice-presidente do BCE, sendo Mário Centeno um dos dois candidatos favoritos. As justificações da nossa candidatura devem ser reiteradas, afirma o ex-governador ao público.
Casa Pia sob suspeita de infringir sanções da União Europeia impostas à Rússia. O clube terá estado envolvido num esquema para disfarçar transferências com o FC Akhmat, da Rússia. Folha de São Paulo. Jair Bolsonaro foi transferido de prisão e agora recebe o maior número de visitas da família. Como lidar com o dinheiro mal estacionado? Investir. As poupanças precisam de estar aplicadas no local apropriado. Do contrário, só haverá prejuízos. Acordo abrangente de desmilitarização em Gaza é prometido por Trump. Trump anunciou o início de uma nova etapa do Plano de Paz para Gaza, que abrange um acordo abrangente de desmilitarização entre os Estados Unidos da América e o Hamas, prevendo a entrega de todas as armas na região. Ex-presidente da Coreia do Sul sentenciado a 5 anos de cárcere. A acusação mais severa que lhe é atribuída consiste em ter comandado uma insurreição devido à implementação da lei marcial, um delito cuja sanção máxima é a pena de morte. João Duque. É injusto que a aquisição de um automóvel de luxo tenha um custo praticamente nulo, enquanto uma habitação, que é fundamental, implica um pagamento tão elevado. A OCDE sugere a Portugal a redução do IMT e o aumento do IMI, especialmente para imóveis desocupados. Estas recomendações surgem numa fase em que o Parlamento ratificou um conjunto de medidas para tentar solucionar o problema da habitação. Estudamos o impacto no setor imobiliário com o economista João Duque. Ouça aqui o podcast. Israel é acusado pela Organização das Nações Unidas de invadir um centro de saúde da UNRWA. Faranak afirma que o centro representa o único acesso a cuidados de saúde primários para a maioria dos refugiados palestinianos. Quinze distritos do território continental português sob alerta amarelo devido à neve e à agitação marítima. O alerta amarelo estará em vigor até às 18 horas em Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco e Braga, em consequência da neve que está a cair acima dos 1000 metros de altitude. Aviso para 15 distritos devido à neve e ondulação. Na Serra da Estrela, a neve pode atingir os 20 centímetros. Groenlândia pode provocar um colapso na identidade ocidental. Ian Schwetton criticou a administração dos Estados Unidos por ter deixado de lado os princípios da ordem internacional liberal, sendo substituídos por uma lógica de império e hegemonia coerciva, resultando em um impacto estrutural na política externa dos Estados Unidos da América. Os indecisos poderão ser determinantes nas eleições presidenciais. A disputa está acirrada, os empates técnicos persistem e um número significativo de eleitores ainda não tomou uma decisão ou considera alterar o seu voto inicial. Esses votos podem trazer surpresas no domingo. Realizar uma campanha com 6 euros representa um desafio. Irina Pampim, experiente em campanhas eleitorais e produtora da candidatura de Catarina Martins, afirma que é complicado operar, sem recursos, e que as condições meteorológicas apresentaram desafios. Ainda indeciso sobre o seu voto? Participe no Quiz do Expresso, esclareça as suas últimas questões e escute todos os debates presidenciais em formato de podcast. À medida que nos aproximamos das eleições presidenciais de 18 de janeiro de 2026, escute todos os debates com os 11 candidatos válidos que irão participar, na RTP, SIC e TVI. Trump assegura um pacto de desmilitarização com o Hamas em Gaza. Estados Unidos afirmam ter dado início à fase 2 do plano de paz de 20 pontos para Gaza. Plano de 63 milhões para combater inundações em Algés é entregue pela Câmara de Oeiras. O estudo menciona, entre os projetos contemplados, a Algés Tower, um complexo residencial com 3 andares acima do solo, e o Ocean Campus, que se foca na economia azul e no mar.
Tenham filhos, pois a nação está a envelhecer. Alguns consideram que António José Seguro é a figura com a melhor apresentação, e, por isso, desejam que Deus permita a sua vitória. Ventura celebrou mais 43 anos. Felicitações a quem nunca se rendeu a Portugal. A candidatura de Jorge Pinto não é uma celebração, é um espetáculo. António José Seguro, que realiza a campanha que deseja, Coutrinho Figueiredo, que incorporou os hábitos do populismo, e Jorge Pinto, que renunciou sem realmente renunciar, representam o bom, o mau e o vilão. Um por todos, o ritual conjunto de proteção e o abafamento das vítimas. É importante desconstruir a lógica subjacente a estas cartas coletivas, a noção de que 30 relatos de não assédio teriam mais relevância do que um relato de assédio. Análise de Helena Gonçalo Ferreira. Trump assegura estratégia para cortar despesas de saúde após o término do Obamacare. Após o término do Obamacare, o aumento dos custos com seguros de saúde acelerou, uma vez que, a 31 de dezembro, milhões de norte-americanos deixaram de ser beneficiados pelo programa. Couve. Feto é deixado na sanita após parto em casa de banho. Uma mulher grávida chegou a Coftejo com dores nas costas e, ao ir à casa de banho, deu à luz um feto sem vida, que acabou por deixar na sanita. Tanto ela como o companheiro afirmam não ter conhecimento da gravidez. Indivíduos com daltonismo apresentam um risco 52% superior de falecer devido ao cancro da bexiga. A incapacidade de distinguir cores retarda a identificação de tumores. Marques Mendes visitou o Porto, recebendo o apoio do presidente da cidade. O candidato também teve o suporte do ex-presidente Cavaco Silva, que destacou em vídeo a preparação de Marques Mendes e assegurou que ele será independente e exigente em relação ao governo. Unidas por um só, o ritual conjunto da proteção e o abafamento das vítimas. Há uma lógica subjacente nestas cartas coletivas que deve ser analisada, a noção de que 30 relatos de ausência de assédio teriam mais relevância do que um relato de assédio. Análise de Helena Gonçalo Ferreira. Robert Jenrick, ministro sombra do Partido Conservador, associa-se ao Reform. Em 2024, Robert Jenrick foi uma das figuras destacadas do Partido Conservador britânico, tendo concorrido à liderança do mesmo. TikTok irá introduzir tecnologia para identificar a idade dos utilizadores na Europa. Assim que o sistema que examina informações do perfil, vídeos partilhados e indícios de comportamento para estimar se a conta pode ser de um menor de idade for disponibilizado, os utilizadores europeus serão informados. Plataforma para pessoas com deficiência é criada no âmbito do emprego. O projeto visa igualmente apoiar os empregadores e as empresas na busca e na recepção de candidatos. Cabo Delgado registra 6.418 óbitos. Em 8 anos e meio, os ataques resultaram em 6.418 mortos. A agenda de Trump está a unir nações com a China. Diversas nações planeiam reforçar as suas relações com a China nos próximos 5 anos, incluindo a maioria dos entrevistados na África do Sul e no Brasil. Seul. Incêndio leva à evacuação de aproximadamente 250 indivíduos de uma área. Foram evacuadas em segurança 258 pessoas, sem registro de feridos. Conflito do príncipe Harry com os tabloides atinge o auge com o Daily Mail. Na próxima semana, o Duque de Sussex irá prestar testemunho no Tribunal de Londres pela segunda vez. Ele acusa a imprensa tabloide de realizar escutas telefónicas ilegais, juntamente com outros 5 queixosos, entre os quais se encontra Elton John. E foi essa a solução encontrada.
Em eleições presidenciais e em circunstâncias como estas, onde a previsão de uma segunda volta é simples, seria pertinente ponderar a possibilidade de que os votantes pudessem optar, na primeira volta, por não apenas um, mas sim 2 candidatos. Após 5 anos, a pastelaria Latino em Guimarães é alvo de furto novamente. O autor do crime levou 600 euros em numerário e raspadinhas. Dirigentes do Brasil e Panamá apoiam a estabilidade. No próximo dia 28, Lula irá ao Panamá para participar no Fórum Econômico Latino-Americano e Caribenho. A luta em paralelo com a esquerda. As primeiras sondagens destruíram qualquer esperança que pudesse haver. O silêncio de Seguro, ao desconsiderar os adversários, bloqueou a formação de momentos de campanha. Neste momento, correm o risco de ter uma noite calamitoso. Júlio Iglesias rejeita alegações de abusos sexuais. 2 ex-funcionárias de Júlio Iglesias afirmaram em tribunal que foram alvo de abusos sexuais e tráfico de seres humanos por parte do cantor. Caso de feto encontrado sem vida em hospital privado de Lisboa é alvo de investigação pela PJ. De acordo com a CNN Portugal, uma mulher terá dado à luz um feto sem vida, com aproximadamente 30 semanas, numa casa de banho do hospital, tentando posteriormente livrar-se do corpo na sanita. Burla leva a detenção de mulher de 67 anos pela PJ. As entidades bancárias identificaram a situação após o processo de prevenção do branqueamento. Investigadores descobrem a opção natural para substâncias tóxicas. A União Europeia já proibiu certos biocidas presentes nas tintas, incluindo o tributilstanho, TBT. Inspetor da ASAI em prisão domiciliária após disparar contra homem. O desenvolvimento do inquérito será aguardado pelo inspetor da ASAI em prisão domiciliária. Gerard Richter faz a pintura refletir sobre si mesmo em Paris. Esta é a principal exposição da época em Paris, apresentando aproximadamente 270 trabalhos de um artista essencial, que nasceu há 93 anos. A mostra pode ser visitada na Fundação Louis Vuitton até 2 de março. Francisco Cabral excluído nas meias finais de pares em Auckland. O sorteio da categoria de pares está agendado para sábado, às 15h00, 4h00 em Lisboa. Dia final da campanha. Quem assumirá a presidência? Com a campanha para as presidenciais de 2026 a entrar na sua fase decisiva, a Rádio Observador acolhe os representantes das 5 candidaturas com melhores hipóteses de avançar para a segunda volta. Platini expõe plano para barrar sua liderança na FIFA. Em 2015, Michel Platini foi afastado do seu cargo pela FIFA. Fat Slim revela nova data em Lisboa. O produtor e DJ britânico realizará 2 concertos em Lisboa no mês de março. Entente entre Filipinas e Japão, China alerta para ameaças à paz. As declarações ocorreram após a assinatura, na quinta-feira, em Manila, de um acordo que visa fortalecer a colaboração logística entre Japão e Filipinas na área da defesa. Que desfecho terá Rui Borges com Casa Pia em puzzle sem peças? Com mais de 10 jogadores fora, o Sporting enfrenta o Casa Pia, que já tem Álvaro Pacheco como treinador. Além disso, discute-se Mourinho para o Real Madrid no dia da estreia de Portugal no Europeu de Handball. Alqueva irá elevar os volumes de água para irrigação e para uso humano e industrial. O consumo anual aumentará de 620 hm3 para 730 hm3, o que representa um acréscimo de 110 hm3.
O tarifário referente ao fornecimento de água deverá considerar o aumento dos custos de exploração. Previsões incorretas nas sondagens estáticas. Quem avança para a segunda volta das eleições presidenciais? De acordo com a análise de Monte Carlo, o autor indica neste estudo a combinação mais provável para a segunda volta, Seguro e Ventura, com Seguro e Coutrinho Figueiredo a seguir. É claro que, como salienta, o tema ainda não está concluído. Profissionais sem formação em ensino predominam nas escolas. Professores expressam sua preocupação com a solução de emergência. Itália coloca o Ártico em primeiro plano no âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte e da União Europeia. O ministro da Defesa italiano revelou também a intenção de enviar uma missão empresarial para essa região do norte da Europa. Ministros da Dinamarca e Groenlândia encontram-se com Rutte. O encontro terá lugar na sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte, em Bruxelas, sem que esteja agendada uma declaração à imprensa. Irene da Grécia, a Tíapico, falecer aos 83 anos, irmã da Rainha Sofia de Espanha. Irene da Grécia, irmã da Rainha Emérita, faleceu esta quinta-feira em Madrid, com 83 anos. Passou grande parte da sua vida afastada do protocolo, sem funções oficiais, e teve um percurso caracterizado pelo exílio, pela música e pela filantropia. Evacuação parcial da Torre dos Clérigos devido a curto-circuito em bateria. O incêndio teve origem no andar superior do edifício. Não foram reportados feridos. As famílias de Ronaldo e Messi estiveram juntas na Disneyland? Estiveram Ronaldo, Messi, Georgina Rodrigues e Antonella Roccuzzo na Disneyland Paris com os filhos, ou é uma imagem enganadora? Ministra do Ambiente afirma que a obra da Ribeira de Algés prioriza a segurança dos cidadãos. Nesta sexta-feira, a Câmara de Oeiras apresentou ao Governo o estudo prévio do troço final canalizado da Ribeira de Algés, que contempla intervenções prioritárias para a mitigação de cheias. Entrega da Bola de Ouro pode contar com Messi e Ronaldo lado a lado. Na gala da Bola de Ouro, dois dos maiores futebolistas da história estiveram presentes e receberam o prémio mais cobiçado pelos atletas da modalidade. Benfica e uma temporada negativa ainda longe do fim. Sem troféus, com a Champions em perigo e a 10 pontos do FC Porto na Liga a meio de janeiro, a temporada do Benfica resume-se a quase nada. No entanto, o que ainda resta pode ter grande valor, tanto a curto como a médio, longo prazo. Qual é o nível de apreço que um professor tem por mim de 0 a 20? Existem questões que não deveriam ser colocadas, mas que quase todos já se questionaram internamente. Qual é a medida do carinho que um professor sente por mim? Como se a escola fosse igualmente uma competição de emoções. As 26 declarações que narram a história da primeira volta presidencial. Durante 15 dias, de norte a sul do país, foram realizados comícios e arruadas na tentativa de definir o tom da campanha. O conflito à direita, o caso Coutrinho e uma disputa específica à esquerda foram os principais eventos desta primeira volta. Entrada em vigor do Tratado do Alto Mar é aplaudida por Zero. Zero adverte que a eficácia do tratado não é garantida apenas pela sua entrada em vigor. Jorge Pinto solicita que se vote, embora reconheça a possibilidade de optar pela segunda ou até quinta escolha, por receio. O candidato apoiado pelo LIVRE reafirma que não desistiu nem pediu o voto a António José Seguro, mas sublinha que é válido votar por receio. Aos votantes, solicita que escutem quem irá proteger e quem irá atacar a Constituição. Além disso, defende que o Presidente deve condenar as situações de tortura nas esquadras de Lisboa e convocar as altas patentes da PSP e GNR.
Cunhado de Manuel Luís Goxa tem corpo trocado em São José. A OLS São José expressou publicamente o seu pesar pelo incidente. Trump aparenta estar menos predisposto a confrontar o Irão. O historiador Bruno Cardoso Reis reconhece que Donald Trump pode estar a considerar a hipótese de não intervir militarmente no Irão. Por outro lado, a Rússia não deverá assumir grandes riscos na defesa do regime iraniano. Um piloto português está a um dia de conquistar o Dakar 2026. Nos automóveis, Nasser Al-Attiyah e nas motos, Ricky Brabec encontram-se a um passo da vitória na competição de todo o terreno. Escada, a autarquia assegura que tomará medidas em caso de perturbação. A extensão do horário da discoteca encontra-se em fase experimental e a resolução foi baseada em opiniões das entidades competentes. A Câmara pretende preservar a dinâmica da área, sem comprometer a paz. Wikipédia estabelece colaboração com a inteligência artificial da Meta, Microsoft e Perplexity. Wikipédia comemora 25 anos com novas alianças estratégicas em resposta à queda no número de visitantes. Após uma segunda falha esta semana, a rede social X retoma o seu funcionamento. A rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, restabeleceu o seu funcionamento normal aproximadamente às 16 horas. A eleição mais dividida de sempre, o que está em jogo. O último dia da campanha eleitoral termina com um resultado incerto. Rita Figueiras, politóloga, analisa o impacto do aumento dos indecisos nos resultados finais e as estratégias dos candidatos. Yazaki inicia despedimento coletivo em Ovar, dispensando 163 empregados. Após menos de um ano desde a rescisão de mais de 300 trabalhadores, a unidade da Yazaki em Ovar diminui novamente a sua força de trabalho, com a empresa japonesa a implementar um despedimento coletivo que afeta agora 163 colaboradores. Sobreviveu a um ataque terrorista, perdeu um olho e está presente no Euro. O atleta de 27 anos não era chamado para a equipa nacional de Espanha desde há 6 anos. Por que razão a Yazaki voltou a reduzir postos de trabalho em Ovar? As alterações na indústria automóvel estão a ter efeitos nas fábricas em Portugal. Quais foram os motivos que levaram a Yazaki a realizar novos cortes de empregos? Escuta o mais recente episódio do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso, apresentado por Juliana Simões. Eleições presidenciais, a informação essencial da noite eleitoral condensada numa única página. Novidades incluem alertas geolocalizados, uma página de resultados que permite acompanhar tudo sem precisar de sair e uma opção para monitorizar os dados da sua região ao minuto. Uma goleada natural, um susto e 2 recordes no início. Depois de um começo hesitante, a seleção conquistou uma vitória confortável no início do europeu contra a Roménia, registando recordes de golos ao intervalo e no final da competição, além do infortúnio de Martim, 40-34. Eleições presidenciais, todas as informações essenciais da noite eleitoral numa só página. Alertas com geolocalização, uma página dedicada aos resultados que permite acompanhar tudo sem sair de lá, e uma alternativa para acompanhar os dados da sua área em tempo real. Aqui estão algumas das novidades. Descida nos casos de gripe é registada em Portugal. O elevado número de óbitos abrange todo o território nacional. Acordo entre a União Europeia e a Índia. Se as partes não alinharem as suas posições, enfrentar os desafios será complicado. As alterações nas dinâmicas geopolíticas envolvendo a China e os Estados Unidos são consideradas como catalisadoras para a conclusão do acordo.
Quais são as atividades para este fim de semana? Janelas à pedrada em aberto e reflexões com Titos. Nos dias vindouros, haverá arte de Fernanda Fragateiro, atuações de Delfins, Kátia Guerreiro e Johnny Johnson, além de reflexões teatrais. Nuno Lopes vai ser julgado por um júri. Atualmente, o ator português Nuno Lopes encontra-se em palco no Teatro Maria Matos, em Lisboa, apresentando a peça-arte de Yasmin Reza, sob a direção de António Pires. Um bote, muitos carros e 18 jornalistas nas eleições presidenciais. A totalidade da equipa do Observador uniu-se para relatar os pormenores desta extensa e incerta campanha eleitoral. Alguns foram se afastando, outros ficaram encharcados, todos percorreram longas distâncias. Inimigo público. Montenegro contestou a percepção de caos no SNS e recorda que na peste negra ou em 1755 a situação era bem mais grave. O primeiro-ministro considera que a percepção de caos no SNS não corresponde à realidade, afirmando que a situação no terreno é mais apocalíptica, cataclísmica e infernal do que caótica. Leia a totalidade em O Inimigo Público. Grunlândia. Melo evita pronunciar-se sobre possível deslocação de tropas. O ministro da Defesa declarou que não possui autorização para comentar uma eventual missão militar portuguesa na Ilha Ártica, ao passo que diversos países europeus já expressaram interesse. Ventura solicita que PSD e IEL não façam impedimentos na segunda volta. Ventura, que já instou o líder do PSD a explicar a sua posição numa segunda volta e já declarou que se lixe Montenegro, acredita que os partidos de direita não devem constituir um entrave na disputa com Seguro. Coutrinho Figueiredo conseguirá sair por cima. Embora não vença as eleições, Coutrinho já triunfou na campanha e alterou o foco desta disputa. Gouveia e Melo seguiu um caminho estável, mas sem determinação. Por outro lado, Ventura estabeleceu-se como uma figura constante no cenário. Delfim Sardo, penso que não existe uma alternativa válida ao armazenamento da coleção Elipse no MEC-CCB. O ex-administrador e a atual diretor acreditam que a missão do Museu de Arte Contemporânea do Centro Cultural de Belém fica prejudicada sem o depósito desse acervo. Último apelo de António Filipe aos indecisos inclui crítica a Seguro. Não se pode contar com quem nunca contamos. Durante a descida no Chiado, o candidato do Partido Comunista reafirmou a importância do voto consciente, lançou um ataque final a António José Seguro e reiterou: ninguém vota no mal quando tem a opção de votar no bem. Homem é detido pela PSP em Elvas para cumprir pena de prisão. Nesta sexta-feira, um jovem de 22 anos foi também preso por conduzir sem habilitação. Arguido é acusado pelo MP de tentativa de homicídio. Terá desferido diversos golpes utilizando uma arma branca. Ginginha e descida do Chiado marcam o encerramento da campanha de Filipe. O candidato à presidência defende que tradições introduzidas por Marcelo Rebelo de Sousa devem ser preservadas. Além disso, considera que a campanha foi um sucesso, centrada no que era essencial. Jorge Pinto estava no metro do Cais com o carrinho do bebê, os elevadores não estavam a funcionar. Saiu-me um palavrão, e 2 pessoas ficaram a olhar para mim. Jorge, és um bom partido. No 7º episódio da 5ª temporada de Bom Partido, Guilherme Geirinhas dialoga com Jorge Pinto, os candidatos presidenciais. Bordalo e converte casa de banho portátil em arte satírica crítica ao Chega. O artista partilhou um vídeo da sua criação nas redes sociais, incluindo uma descrição carregada de ironia. Coutrinho encerra a campanha, sem remorsos, e convida Mendes a apoiar uma segunda volta. Na contagem para o término da campanha, o candidato à presidência reiterou o pedido por voto útil,
sublinhando que os apoios a Marques Mendes, Ventura e Gouveia e Melo serão considerados desperdiçados. Além disso, alertou para a possibilidade de uma segunda volta entre Ventura e Seguro, onde o candidato socialista tem a vitória assegurada. Confrontos, detenções e disparos. O que está a acontecer em Minneapolis? Os habitantes foram alvo de gás lacrimogéneo disparado diretamente por agentes federais. Questões ambientais cedem espaço no imediato, mas prevalecem na década segundo o Fórum Económico Mundial. A classificação de eventos climáticos extremos caiu da segunda para a quarta posição nas ameaças mais significativas a curto prazo, embora 50% dos 10 maiores riscos globais a longo prazo sejam de natureza ambiental. Marcelo, a ação dos Estados Unidos da América coloca em dúvida a Carta da Organização das Nações Unidas. Durante os seus compromissos finais como presidente, Marcelo Rebelo declarou que a Europa precisa estar unida. Mendes encerra a campanha dirigindo-se aos indecisos e criticando Ventura e Seguro. O último dia da primeira volta das presidenciais na campanha de Luís Marques Mendes foi caracterizado por discursos de mulheres. Leonor Beleza e a deputada do PSD Eva Brás Pinho abordaram de forma velada as acusações de assédio sexual que recaíram sobre João Coutinho de Figueiredo. Brasil antecipa efeito de 6 mil milhões de euros no Mercosul. No sábado, Lula da Silva irá formalizar o pacto com a União Europeia no Paraguai. Reforma dos professores é adiada, contudo a decisão gera dúvidas. Regiões Norte e Centro observam aumento no número de docentes que postergam reformas. Dezenove autos são levantados pela ASAI Oficinas de Automóveis. A fiscalização abrangeu 84 oficinas. INEM refuta atraso no pagamento de suplemento a militares da GNR no 112. INEM afirma ter efetuado o pagamento a 19 de dezembro. Sporting volta a vencer com a força dos que regressaram. No triunfo por 3-0 frente ao Casa Pia, Génica Tamo e Daniel Bragança foram os autores dos golos. Almirante, chance de Ventura ser escolhido é praticamente nula. Henrique Gouveia e Melo alerta à direita que a possibilidade de o líder do Chega ser escolhido é praticamente nula. Em relação à sua entrada na corrida, o Almirante afirma: não me lamento. Escola em Barcelos pede proteção contra a chuva. Desde junho, a escola está a passar por um processo de requalificação. Uma Nobel da Paz pode nutrir simpatia por Trump. Corina Machado sempre viu os Estados Unidos da América como um potencial aliado que poderia auxiliar a Venezuela. Isabel Santos, antiga eurodeputada, afirma em entrevista ao Expresso: é preciso compreender a realidade de quem vive nas condições de Maria Corina Machado e de muitos venezuelanos. A principal opositora de Nicolás Maduro entregou a medalha do Nobel da Paz ao presidente dos Estados Unidos da América e manifesta o anseio de assumir o poder na Venezuela. Contudo, se Trump a considerasse como uma possível sucessora, o chavismo imediatamente impediria qualquer diálogo. A medalha é o que desejam, sem abrandar. Handball. Com um quarto lugar no Mundial, a seleção disputará no Europeu a sua 9ª fase final em 10 possíveis desde 2020. A pressão já é o que os guia. Sérgio Conceição vê a Al-Ahly perder na Liga Saudita após 6 partidas sem perder pontos. A formação do português permanece na 6ª posição, somando 27 pontos, 2 a mais do que o 7º colocado. Ventura, que não haja impedimentos por parte do PSD e da IEL na segunda volta.
No derradeiro dia da campanha, André Ventura distancia-se do apelo de clarificação dirigido a Montenegro e afirma que aguarda apenas que os dirigentes da IEL e do PSD não constituam um entrave. Luís Marques Mendes promete que não será um prolongamento do governo e que estarei lá. O candidato, que conta com o apoio do PSD e CDS-PP, alertou que pode não aparecer todos os dias nos telejornais ou de forma contínua nas redes sociais. Os escritores que podem auxiliar Bolsonaro na diminuição da pena. Após ter sido condenado por crimes associados à tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro está a cumprir 27 anos e 3 meses de prisão. DBRS não altera a classificação de Portugal. A DBRS afirma que o governo prevê um ligeiro excedente orçamental para 2026. A vitória foi bem assegurada pelo Sporting. Mário Cajica reconhece que o jogo começou complicado para o Sporting, mas após conseguir desbloquear a situação, obteve uma vitória tranquila. Ele ainda salienta a atuação de Genica Tamo contra o Casa Pia. BCE. Centeno enfrenta dificuldades com Espanha, Costa é a carta na manga. Os indivíduos designados para o BCE recebem nomeações para mandatos de 8 anos, sem possibilidade de renovação. Nos Estados Unidos da América, o ICE também é visto como losers, carece de força militar e de segurança para discotecas. Escuta a análise do comentador, em mais uma edição de Irritações. A EA revela que Ucrânia e Rússia estabelecem cessar-fogo local para reparações elétricas em Zaporizhia. Desde março de 2022, a maior central da Europa, Zaporizhia, encontra-se sob controle das forças russas.